Boa noite, Ponte. Boa noite, igreja. Que momento especial de poder fazer essa viagem ao longo do tempo, da história. Eu acredito que nós, como residentes da cidade de Fortaleza, precisamos avançar e melhorar nesse costume de valorizar a nossa história, de conhecer mais acerca da história da nossa cidade e termos então a oportunidade de perceber a mão de Deus sobre a história da nossa cidade. Muito legal poder ver como a reforma protestante, algo que se iniciou na Europa há mais de 508 anos atrás, teve sim a sua influência na construção da cidade de Fortaleza, através das comunidades mais históricas, onde a igreja presbiteriana foi usada por Deus para alicerçar esse firme fundamento, a valorização do ensino fiel das Escrituras. Depois nós podemos perceber ao longo dessa história, Deus utilizando também a Assembleia de Deus como um lugar onde esse firme fundamento, esse ensino bíblico coeso, ele também seria difundido nos bairros mais distantes, nas comunidades, até mesmo nos interiores, a democratização desse ensino, o ensino profundo das Escrituras, alcançando pessoas que talvez não tivessem ainda ou não tiveram a oportunidade de estudo, mas através da igreja tiveram o conhecimento da palavra e da pessoa de Jesus. E aí nós percebemos também a Igreja Batista cumprindo o seu papel. Uma vez que a presbiteriana traz um firme fundamento, uma vez que a Assembleia de Deus, ela traz o acolhimento, agora a Igreja Batista transforma essa nossa fé em um rio que vai influenciando, impactando a cidade, uma fé que se expressa na forma de se viver na cidade como um cidadão, se preocupando com as dores da cidade, provendo então escola, hospital. E assim Deus tem feito, trazendo a reforma para essa cidade, Fortaleza. Então, louvado seja Deus pela igreja presbiteriana, louvado seja Deus pela Assembleia de Deus, louvado seja Deus pela Igreja Batista, louvado seja Deus por tantas outras comunidades que existem e estão avançando na construção do reino de Deus, por causa desse legado e dessa história. Então nós queremos, de fato, agradecer e reconhecer isso. Um ponto interessante, convergente, a história da nossa comunidade, que não tem nem 5 anos ainda, mas também ela é marcada pela generosidade destas outras comunidades. A Ponte, quando nasce num cenário de um restaurante. O restaurante, de forma súbita, é vendido, e de um dia, de uma semana para outra, nós não tínhamos mais onde nos reunirmos, até que eu recebo a ligação do pastor Mário Levi, pastor da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, e ele me liga dizendo: Johan, eu vou te passar um telefone, você vai ligar para uma pessoa, porque eles têm um desejo de abençoar a Ponte, cedendo um espaço. A Igreja Presbiteriana viabilizou que a Ponte pudesse se encontrar nos seus primeiros dias no Colégio 7 de Setembro. Logo ali no início, nós começamos a ver um povo animado chegando, animado para servir, para fazer o que era necessário, um povo da Assembleia de Deus, um povo avivado, que trouxe essa cara para a Ponte, uma igreja alegre, uma igreja fervorosa. Ela não abre mão do equilíbrio do ensino da palavra, mas também não abre mão desse entusiasmo, dessa liberdade. A Assembleia de Deus abençoou a nossa vida, nos enviando irmãos nesse momento tão especial da história. E eu também me lembro que, por conta do segundo lockdown, não sei se vocês se lembram disso, nós tivemos 2, a igreja só tinha realizado 3 cultos, 3 celebrações, e fomos para o lockdown. Ali começamos a nos encontrar na internet, e só depois de 5 meses o colégio disse: olha, pode voltar a reunir a igreja aqui, só que nós temos um problema. Muitos concursos haviam acumulado na agenda, então a igreja tinha a chance de reunir o colégio um dia, e depois ela passava
2 ou 3 domingos sem se reunir ali. E nós estávamos meio que perdidos como igreja por conta desse desafio. Até que um pastor da Igreja Batista de Edson Queiroz, sabendo desse nosso desafio, o pastor Ricardo disse: Johan, a nossa igreja só se reúne à tarde para celebrar. Então, eu me reuni com a diretoria da igreja, e a diretoria foi unânime em poder ceder as dependências da igreja, para que a ponte pudesse se encontrar nos domingos de manhã. Então, nossa comunidade passou mais ou menos 2 meses e meio, quase 3 meses, se reunindo em uma igreja batista. Nós louvamos a Deus por estas denominações, e a princípio isso pode parecer estranho. Pode parecer estranho você vir para uma igreja hoje e você assistir vídeos onde nós estamos contando a história e falando da influência de outras comunidades. Isso pode se parecer estranho devido à institucionalização da igreja. Essa institucionalização, essa questão de placa, de marca, ela pode nos levar para uma ideia que nos distancia da real essência da igreja. Você pode se perguntar, por que eles estão fazendo menções honrosas direcionadas a outras comunidades e até mesmo a outras denominações? Elas são bem diferentes, elas até acreditam em coisas que nós não acreditamos. O marketing também diria isso: não façam isso. O marketing iria nos aconselhar dizendo: evite esse caminho. Afinal, do ponto de vista do mercado, não é sábio você fazer propaganda dos seus concorrentes. A reforma, meus irmãos, ela é, acima de tudo, um resgate às Escrituras, especialmente um resgate ao Evangelho. E através do Evangelho nós podemos compreender que a igreja inaugurada pelo Senhor Jesus, ela não tinha como missão se tornar uma instituição, se tornar uma denominação, se tornar um movimento completamente repartido, se tornar uma ação competitiva, onde uma olha para a outra e tem medo e rivaliza. Isso não tem a ver com o que o Senhor Jesus fundou no Evangelho e o que nós chamamos de igreja. A igreja, ela tem um contexto que o grego vai dizer que a igreja seria o oikos. O que é oikos? Oikos significa a família estendida. A visão de igreja inaugurada por Jesus é a visão de uma família que está se estendendo. É uma família que está se abrindo para acolher outros e novos integrantes. Portanto, faz todo sentido a ponte celebrar o avanço, a história, os valores das nossas outras comunidades, aqui da nossa cidade especialmente. Faz todo sentido a nossa comunidade investir na plantação, na edificação de novas igrejas. Faz todo sentido, porque nós não devemos somente celebrar a história, honrar a história e a tradição de outras comunidades, mas compreender que nós somos uma só família. Nós somos parte da mesma família, e Deus está nos usando nessa cidade para promover ainda hoje a sua reforma. Nós não estamos e não podemos aqui nos preocupar em erguermos castelos, porque isso não é o chamado da igreja. Cada um ergue o seu castelinho, cada um ergue o seu império, e nós estamos aqui vendo como é que nós vamos dominar a cidade de Fortaleza. Irmãos, isso só deve ser um joguinho de tabuleiro, porque na real e na verdade nós fomos colocados nessa cidade, e somos o povo de Deus nessa cidade, para a edificação de um reino. Sermos a expressão, uma das expressões, contribuir, zelando pela unidade, respeitando as nossas diferenças, mas contribuir com todos os nossos outros irmãos, naquilo que Deus está realizando em Fortaleza. É por isso que nós podemos celebrar,
porque a história dessas comunidades também é a nossa história. O que dificulta essa celebração, o que nos distancia desse ideal, duas coisas: institucionalização e mercantilismo. Duas coisas que foram espectros, fantasmas, dos quais o próprio Lutero precisou enfrentar quando ele prega as suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg. A institucionalização opressora e o mercado da fé. A igreja de Jesus estava se perdendo porque estava edificando um império, se tornando uma força de domínio e de controle sobre a vida das pessoas, e estava se perdendo porque usava essa estrutura erguida, essa catedral erguida no templo, para conseguir se capitalizar através da venda de indulgências. Espectros e fantasmas dos quais Lutero lutou são fantasmas que nos visitam até hoje. E esse homem, então, prega essas 95 teses na Catedral de Wittenberg, a fim de quê? Não de demolir, não de passar na cara, está tudo errado, esse lugar aqui tem que ser interditado, não. A sua atitude ao colocar aquelas 95 teses nas portas daquela catedral, era se abrir um diálogo, era se ter conversa. Algumas coisas são muito interessantes nas 95 teses de Lutero. Eu quero até desafiar você que é curioso, em vez de ficar lendo tanto grupo de WhatsApp, olha, vai ler as 95 teses de Lutero. Lutero fala que no Evangelho, o arrependimento deve ser uma atitude permanente, não sendo uma coisa do passado, mas uma postura constante diante de Deus. Perceba, Lutero está lutando com o fato de que a igreja se tornou império. Por ser império, a figura do sacerdote detinha o poder de dominar as pessoas, e parte desse poder convinha que o sacerdote era aquele que poderia autenticar ou legalizar o meu e o seu arrependimento. Então, para nos livrarmos da culpa, nós precisávamos do sacerdote, precisávamos ir à catedral, precisávamos confessar ao sacerdote os nossos pecados, as nossas falhas, dando a este ainda mais poder, porque agora sabe de algumas questões do nosso íntimo, de algumas lutas familiares. Lutero, quando escreve as suas 95 teses e diz que o arrependimento ele é uma atitude permanente e ele deve ser uma constante postura diária diante de Deus, ele está dizendo o que para mim e para você? Ele está dizendo que nós não devemos entregar o controle e o domínio da nossa vida para ninguém, porque nenhum homem tem a capacidade de perdoar pecados, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele continua e escreve dizendo: o Papa não tem poder para conceder nenhum documento que possa ser capaz de perdoar pecados. E quando ele escreve isso, ele tem uma articulação muito inteligente acerca desta questão. Ele diz assim: meus irmãos, nós não podemos acreditar que as moedas livram um homem do purgatório. Nos mercados e nas feirinhas de indulgência que estavam ali para que as pessoas pudessem alcançar o seu favor comprando a indulgência, havia um slogan nas ruas por um cara que também se chamava Johann. Ele dizia: tão logo uma moeda na caixa cai, do purgatório uma alma sai. Imagina você ir numa feira para comprar suas indulgências e você está ouvindo isso todo o tempo. Tão logo uma moeda na caixa cai, do purgatório uma alma sai. Lutero se levanta e diz: meus irmãos, isso não faz sentido. Porque se o Papa tivesse o poder de tirar a nossa alma do purgatório,
Ele não o faria por moedas. Ele deveria fazer por amor às almas perdidas. Então, isso não faz sentido. Institucionalização, a igreja se tornando um império e o mercado da fé, dois espectros, dois fantasmas dos quais Lutero lutou há 500 anos atrás. Por que nós precisamos falar da reforma ainda hoje? Porque esses fantasmas continuam a nos assombrar. Há ainda hoje no Brasil quem está tentando comprar a graça de Deus com dinheiro. Há ainda hoje no Brasil sacerdotes que estão utilizando da sua posição para, ao invés de servir o povo de Deus no ofício de sua missão, eles estão dominando o povo, se colocando como mediadores. Os reformadores são somente um apontamento e um resgate ao Evangelho e à Palavra de Deus. Atos capítulo 4, verso 12, a Bíblia vai nos dizer: não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Os reformadores estavam lutando com isso. Então, hoje eu me vejo nesse dever de nos relembrar um pouco dos fundamentos da nossa reforma e olhar então para duas óticas distintas e complementares: o olhar de Lutero à luz da reforma e em seguida o olhar de João Calvino, e extrair desses homens algumas verdades que são impactantes e atuais para a minha e para a sua vida. A reforma, ela está balizada, ela está fundamentada naquilo que nós chamamos de 5 solas. A fé reformada, a fé protestante, ela se baliza em 5 princípios. 5 somentes, não é sola do Ceará, não é Pisa, não é Peia, né? Sola do latim, somente. Esses 5 somentes, eles nos norteiam na luta contra esses espectros. Como não nos tornarmos uma igreja imperial? Como não tornar a fé um mercado? Como nos mantermos fiéis às Escrituras, na nossa peregrinação espiritual e no cumprimento da nossa missão, onde nós estamos inseridos? Fortaleza 2025. 5 solas, 5 somentes, 5 pilares da nossa espiritualidade reformada. O primeiro deles: sola Escritura, somente a Escritura. Esse princípio da fé reformada afirma que a Bíblia é a única autoridade infalível e final para a fé e para a prática cristã. A nossa fé tem como pilar esta palavra. Ela não precisa ser atualizada, revisitada, reinventada, adicionada, recalchutada. Ela não precisa que ninguém a interprete. Ela não precisa de nenhum guru para incluir o que nela não está. Esta palavra é suficiente e é somente pela palavra. Naquela época, na época de Lutero, se era considerado crime retirar a palavra de Deus de uma catedral. Você imagina isso? Você imagina, nós estamos aqui hoje em 2025 e porventura alguém subiu aqui no final do culto e pegou essa Bíblia e levou para casa. A polícia ia bater na sua casa, porque você cometeu um crime. O crime era tirar a palavra de Deus dos púlpitos das igrejas. O crime era você tirar a palavra de Deus das bibliotecas das catedrais. Isso era considerado como crime. Lutero foi aquele que se levantou sobre o princípio de somente a Escritura para nos conscientizar: crime não é tirar a palavra de dentro da igreja. Crime é impossibilitar que essa palavra esteja na casa e no coração de cada cristão. Isso sim é um crime. É por isso que nós nos levantamos então,
E nós balizamos a nossa fé sobre esta verdade. Somente a palavra de Deus, ela é a nossa autoridade infalível. O fundamento bíblico está na própria do sola a Escritura, está em 2 Timóteo capítulo 3. Toda a Escritura, toda, é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O segundo fundamento da nossa fé reformada, somente a fé. Este princípio ensina que a justificação, ou seja, ser declarado justo diante de Deus, é alcançada somente pela fé em Jesus Cristo e não por boas obras. As boas obras são resultado, consequência de quem foi salvo por Jesus. Boas obras não pode funcionar como penitência, manobra moral que eu entendo que assim sofrendo receberei de Deus o favor que tanto preciso. Não. Eu sou justificado pela fé e não por obras. Eu sou justificado não por aquilo que eu sou capaz de produzir, mas sim pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, quando se entregou e se colocou naquele lugar, no meu lugar e no seu lugar. E pela fé, eu recebo o sacrifício de Cristo, o reconhecendo como meu Senhor e meu Salvador. Efésios capítulo 2 é o fundamento bíblico. Porque pela graça vocês são salvos, mediante as boas obras, não. Mediante as indulgências, não. Mediante as penitências, as promessas, não. Ou seja, a reforma protestante, ela está nos dando um firme fundamento que vai de encontro a esse misticismo que nós acreditamos que podemos ter o favor de Deus se subirmos uma escada de joelhos, se fizermos um voto, se estivermos de madrugada em algum lugar sacrificando o nosso sono em oração. Não, meus irmãos, não são essas coisas que nos justificam. Nós somos justificados pela fé naquilo que Jesus fez e não naquilo que eu posso fazer por Ele. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O terceiro firme fundamento da reforma, somente a graça. Esse princípio sustenta que a minha salvação, que a sua salvação é um dom gratuito e imerecido. A graça divina é a única causa da salvação. Não há como alcançar a salvação pelo esforço humano. Salvação se recebe de graça, se recebe através do sacrifício de Cristo naquela cruz, não por méritos. Fundamento bíblico, Romanos 3, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, somente pela graça. O quarto fundamento, solos Christus, somente Cristo. Esse princípio declara que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade, e o único caminho para a salvação. Nenhuma outra pessoa ou instituição é necessária para mediar o acesso a Deus. Preste atenção nisso. O que acontece em Roma no ano de... Vou pular meu esboço. No ano de 604. O imperador Focas olha para o bispo da cidade de Roma, naquela ocasião, Gregório I,
e ele tenta nomear Gregório I, o bispo universal da igreja. Gregório I se opõe e diz: nenhum homem é digno de receber esse título, pois esse deve ser aplicado somente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele ainda complementa dizendo: aquele homem que aceitar este título deve ser considerado um anticristo. 3 anos se passaram, em 607, o imperador então nomeia Bonifácio III como bispo universal. E a partir daí, historicamente, começa a instituição do papado. O Papa recebe o título de pontífice. Pontífice significa ponte. É aquele que por meio dele temos acesso a Deus. É aquele que tem uma palavra de autoridade equiparada à autoridade das Escrituras, que foi compilada por homens inspirados segundo o Espírito de Deus. Nós não temos pontífices humanos, porque nós acreditamos solos Cristos, somente Jesus. E a base bíblica disso está em João capítulo 14. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser pela religião, pela instituição. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo pastor, pelo missionário, pelo bispo, pelo presbítero, pelo padre, pelo arcebispo. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo Papa. Não, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Cristo. E o 5º pilar da reforma protestante: só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Esse princípio afirma que toda a glória e honra devem ser dadas somente a Deus. Não àqueles que têm um exemplo de vida a serem inspirados, mas eles não devem receber honra e glória. Não a santos, não a líderes religiosos, não a qualquer ser humano. Nenhum homem ou mulher deveria se ajoelhar diante de outro homem e diante de outra mulher, na intenção de ser subjugado por um que em Deus é maior do que ele. Por quê? Porque é somente a Deus toda a glória. E perante Ele nós somos todos iguais, seres humanos. O propósito da salvação é a glorificação de Deus. E o fundamento bíblico, Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Por que nós precisamos revisitar constantemente os 5 solas? Os 5 somentes da fé protestante, da fé reformada, deveria ser uma questão básica e essencial para todos aqueles que estão caminhando com Jesus. Todos aqueles deveriam facilmente conseguir explanar e explicar, balizar a sua fé no sola fide, sola escritura, sola gratia, sola Christus e somente a Deus toda a glória. Por que nós precisamos trazer isso à memória? Porque parece que conforme o tempo vai passando, 500 anos da reforma protestante, parece que ao invés de nós conseguirmos criar raízes naquilo que é fundamento, parece que nós temos nos tornado cada vez mais pagãos. É por isso que no dia 31 de outubro, as perguntas que inquietam o povo de Deus, elas não têm a ver com a reforma protestante. O papai e a mamãe querem saber se podem ou não colocar a máscara na cara da criança. Querem saber se o filho, a filha podem participar do Dia das Bruxas na escola. Querem saber se no condomínio eles podem bater na porta para poder ganhar as balas e os docinhos.
Meus irmãos, à luz da reforma protestante, essa não é a nossa pergunta, essa não é a nossa questão. A questão é, será que ao invés de se preocupar com as máscaras que nós vamos ou não colocar na cara dos nossos filhos, nós não deveríamos estar preocupados em colocar esses princípios no coração de cada um que convive conosco? Aqueles que são do caminho de Jesus, eles têm outras perguntas a serem feitas. Lutero propõe uma reforma. Importante olhar para esse termo. Nós não estamos aqui na tentativa da formação de uma nova religião. Nós não descobrimos uma coisa totalmente diferente do que estava sendo posto. Nós só reconhecemos, através da vida desse homem, Lutero, que a igreja em determinado caminho se perdeu. Olhe para a história, conheça a história, não só da sua cidade, mas conheça a história do povo de Deus. O que acontece com este povo? A igreja primitiva, ao chegar em Roma, é veementemente perseguida. Eles precisam então viver naquilo que é chamado catacumbas, túneis embaixo da terra, se reuniam ali, se relacionavam ali. Muitos foram inclusive sepultados nas catacumbas. Por quê? Porque naquele tempo os cristãos, eles eram considerados inimigos do império. O que o império começou a perceber? É que na tentativa da violência em perseguir os cristãos, à medida que o sangue dos cristãos estavam sendo derramados, na tentativa de extinguir o cristianismo, o sangue do cristão funcionava como uma semeadura. Até que Constantino, em uma de suas batalhas, imperador romano, diz: se eu triunfar sobre essa batalha, eu vou reconhecer que o Deus dos cristãos deve ser o único Deus de Roma. E aí, ali, Constantino, naquela batalha, triunfa. A partir daquele momento, Constantino declara que o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. A partir dali, uma grande confusão começou a acontecer na igreja, porque a igreja, que era a base da fé, agora se tornou base para o poder. Poder político, inclusive. Ali nós estamos nos deparando com a confusão, porque antes, quem fazia parte do caminho? Aqueles que eram convertidos. Fazer parte do movimento de Jesus implicava em um genuíno arrependimento, em uma transformação profunda de vida. Conversão era a porta de entrada para aqueles que queriam seguir o caminho. Após essa confusão em Roma, através de Constantino, a nossa fé não foi tida como ponto de partida a conversão, mas sim a conveniência. É conveniente ser cristão agora. É conveniente fazer parte do caminho. E dentro dessa conveniência, a igreja atrelada com o poder, com a política, agora domina as pessoas. A tal ponto que o próprio Constantino faz com que se institua a Pax Romana. O que é a Pax Romana? É a tentativa de transformar o exército romano no exército de Deus. E nos escudos, nas espadas, o emblema da cruz de Cristo, para viabilizar e justificar a matança de mulheres, crianças, de forma violenta, quando Roma invade o mundo árabe. Lutero, então, olha para esse cenário e propõe o quê? Uma reforma. E reformar não é demolir. Reformar não é jogar fora. Reformar é você reconhecer os seus desvios, as suas falhas, os seus erros. Reformar significa o que precisa ser reparado dentro desse movimento que nós estamos fazendo aqui. Suas intenções não eram um rompimento, nem tampouco a criação de uma nova religião.
Ele colocou ali as suas teses para ser debatido. Mas infelizmente, a igreja que deixou de ser igreja, parece, mas já é império, uma das marcas da igreja imperial é essa. Nós não queremos dialogar. Nós não estamos dispostos a consertar e admitir nada. Nós não podemos fazer a meia-culpa. Afinal, nós somos um instrumento de domínio e de controle. Afinal, nós temos que acumular as nossas riquezas e descobrimos uma forma de oprimir o povo para fazer isso. Então, Lutero, nós não estamos dispostos a corrigir a nossa rota. Lutero foi excomungado, foi expulso. Marca de uma igreja que deixou de ser igreja e agora é um império. Não tem disposição para se organizar e se nortear através do exame das Escrituras. Ela é indisposta em democratizar o conhecimento. A luta de Lutero na sua época foi levar o povo de Deus a entender que todo cristão, todo e qualquer cristão, é um sacerdote. E por isso, todo e qualquer cristão deveria entender que o primeiro responsável pela sua jornada espiritual diante de Deus é ele mesmo. O que ele percebeu? A igreja, ao invés de abrir os caminhos para que o povo pudesse encontrar e ser dirigido pelo seu Deus, essa igreja ela se institucionalizou como um grande obstáculo. E ela agora está funcionando como um pedágio, definindo a quem dará acesso a Deus e quanto isso vai custar. Ainda hoje, nós vivemos esse tipo de paganismo na igreja evangélica. Eu entendo, meus irmãos, que quando nós vamos para um aniversário, você convidou o pastor para o aniversário, aí chega a hora dos parabéns, né? Aí você faz aquela piada dizendo assim, onde tem pastor, o crente não ora. O que você está dizendo com isso? Você está tentando colocar alguém entre você e o seu Deus? Você está querendo, pastor, eu vou fazer um negócio ali. Deus me chamou para evangelizar em um hospital. E eu estou indo ao hospital, mas antes eu passei aqui na igreja. E eu quero que o Senhor me imponha as suas mãos sobre mim, para que eu possa ser revestido do alto. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você já foi revestido por Jesus. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão. Você não precisa de nenhuma outra cobertura espiritual que não seja do próprio Jesus Cristo. Se você quiser passar aqui na igreja para me levar junto e eu tiver condição de ir, eu farei questão de ir para aprender com você. Para que você ore por essas pessoas e ore também, inclusive por mim. Porque todo cristão é sacerdote. Lutero lutou por isso, brigou por isso. Todos nós temos livre acesso. A igreja não é a reunião do controle e nem do mercado. A igreja deve ser a reunião do povo de Deus. E o outro reformador, João Calvino. João Calvino é um homem que infelizmente tem o seu legado reduzido. Aqueles que são mais reformados gostam de conversar sobre João Calvino para falar sobre salvação. João Calvino é considerado o homem que difundiu a ideia de que a salvação ela vem pela presciência e pré-escolha e pré-determinação de Deus. Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai, e Deus está escolhendo quem será salvo. Então, o Calvino ele recebeu, infelizmente, essa tarja. E esse assunto é tido como calvinismo. E todas as vezes que nós mencionamos João Calvino, esse homem é reduzido a esse tipo de conversa. E João Calvino ele tem uma contribuição muito especial naquilo que Deus fez através de sua vida em Genebra. A igreja de Genebra diz que esse homem, aos 54 anos, morreu de oração.
Como assim morreu de oração? Calvino entendia, através da vida de Lutero, se Deus me chamou para ser um sacerdote, se todo o povo de Deus é um sacerdote, não faz sentido esse povo achar que a nossa missão e o nosso objetivo é levantar uma igreja. O povo de Deus, por ser o sacerdote de Deus, precisa compreender que Deus nos chamou não para edificar uma igreja, mas nos chamou para edificar uma cidade. Para Calvino não fazia sentido nós termos uma boa igreja em uma cidade ruim. Para Calvino fazia sentido exercer a nossa fé em Cristo Jesus na nossa cidade, porque uma boa cidade, como consequência, terá boas igrejas. O pensamento de Calvino, então, era o pensamento de dizer: como a minha fé, livre acesso que eu tenho a Deus, baseando minha vida nos fundamentos da fé reformada, como eu poderei ser uma bênção da minha cidade. Certidão de óbito de Calvino: morreu aos 54 anos de tuberculose. Por que morreu de tuberculose? Residente em Genebra. Na sua época, Genebra era a pior cidade do mundo no cenário da Europa para se viver. O segundo maior lixão da Europa estava em Genebra. Sabe o que Calvino fazia? Todos os dias, às 4 horas da manhã, subia em uma torre e passava 4 horas em oração. Ele via da torre as barreiras da França, que naquela época era inimiga, estava tentando conquistar Genebra. E ele orava pelo norte, pelo sul, pelo leste e pelo oeste, e a sua oração era que Cristo possa vencer sobre a minha cidade. Não era assim: que Genebra vença a França, essa não era a questão. Que Cristo possa vencer sobre a minha cidade. Esse homem, na sua profissão, não era pastor, era advogado. Ele foi usado por Deus na constituição das leis da cidade de Genebra. Todas as leis da cidade de Genebra são leis que estão baseadas na palavra de Deus. Morreu de oração porque orava 4 horas por dia. Adquiriu tuberculose devido ao labis, que é um vento gelado que vem dos Alpes suíços. Esse homem, devido à sua dedicação a ser uma bênção na sua cidade, foi usado por Deus para que de pior cidade do contexto europeu, segundo maior lixão da Europa, Genebra hoje é uma das melhores cidades no mundo para viver, por causa da fé reformada, por causa de alguém que entendeu que sua fé não era para edificar uma boa igreja, mas era sim para transformar a sua cidade. A reforma atravessou Lutero, continuou em Calvino, e agora chegou até nós. E essa reforma ainda continua. Nós devemos encarar que a nossa fé reformada deve nos levar a sermos nós, os reformadores da nossa cidade. E mas cidade é uma coisa muito abrangente, é muito intangível. Que tal começar pelo seu vizinho? Que tal começar por aqueles dos quais você percebe que não tem uma fé firmada em Jesus Cristo? E mas como eu faço isso? À luz dos reformadores, nós podemos aprender uma coisa: como a nossa fé é capaz de transformar e abençoar uma cidade a partir de quem está mais próximo de nós. Você já parou para pensar que se você é crente em Cristo Jesus e você conhece alguém que não conhece a Cristo, você já parou para pensar que você é a coisa mais próxima que Deus colocou na vida do perdido para conhecer Jesus? O que nós devemos fazer na promoção de uma reforma? Olhando para a vida desses reformadores, nós temos 4 aspectos de uma reforma que ela transcende o tempo.
Primeira coisa, todos esses homens, todas estas mulheres, dedicavam tempo com Deus. Tempo de oração, tempo de busca, tempo de entrega, tempo de intercessão, tempo de se abastecer em Deus. João Calvino orava de 4 da manhã às 8 da manhã, 1 hora para cada direção. Eles também dedicavam o seu tempo, não somente à sua família, não somente aos seus irmãos da fé, mas havia tempo sendo dedicado na vida daqueles que ainda não receberam a graça de Deus. Se você quer ser um instrumento daquilo que Deus quer fazer na sua cidade, você precisa olhar para o tempo com zelo. O quanto você tem se revestido de poder, se abastecido em Deus, o quanto você consegue manejar o seu tempo para conviver com os seus, a sua família, os seus irmãos, mas também aqueles que não conhecem a Cristo. Quais são os sinais na linha do tempo que eu e você devemos perceber para transformar esses sinais em oração? João Calvino subiu numa torre para orar. O que ele viu? As barreiras dos franceses querendo tomar Genebra. Aquilo foi um sinal para que ele pudesse se posicionar no seu tempo e fazer a sua oração. Não para que Deus eliminasse os franceses, mas para que Deus fosse vencedor na sua cidade, sobre a sua cidade. Eu me lembro que quando casei com Vanessa, nós fomos conhecer o apartamento que nós moramos até hoje, e quando a porta do elevador abriu, nós nos deparamos no hall do nosso andar, o nosso vizinho, ele havia colocado uma estante de vidro, uma mesa de vidro, e ele colocou uma estátua de uma santa no hall. Quando a porta abriu, a Vanessa apertou minha mão e tentou me segurar assim. Eu não entendi, eu olhei para ela e disse assim, o que foi? Está achando que eu vou fazer o quê? Dar uma voadora na santa? É? Meu amor, isso aqui é um sinal no tempo, de que a graça de Deus deve ser manifesta na vida de quem está morando ao nosso lado. E nós precisamos então dedicar tempo aos nossos vizinhos, conhecê-los. E aí aquelas conversas triviais do hall para o elevador, né? Tudo bem, você viu o jogo, você viu não sei o quê, eram coisas ainda muito difíceis para a gente conseguir estabelecer uma conexão. Até que um belo dia, numa dessas conversas do hall, o rapaz falou para mim, cara, eu senti um cheiro delicioso saindo do seu apartamento. Aí a minha esposa falou, não, é porque o Johan gosta muito de cozinhar, ele é mestre cuca, gosta de fazer receitas. Aí o cara balançou a cabeça, olhou para a esposa e disse, rapaz, a gente é zero à esquerda. Vocês acreditam que a gente nunca nem ligou o nosso forno a gás? A gente nem sabe ligar, a gente só liga a parte elétrica para poder esquentar pizza congelada. Ela naquela altura estava grávida, pronto para ganhar o seu primeiro filho. E aquilo para mim foi um estalo. Eu tenho um talento. Deus me deu um talento para poder alcançar com a graça de Deus os meus vizinhos. E aí aproximou-se o dia dos namorados e eu falei, Vanessa, conversa com a vizinha e diz para ela que amanhã eles vão ganhar um jantar romântico. E eles não precisam se preocupar com nada. E aí o jantar que eu preparei para a Vanessa no dia dos namorados, eu também preparei dobrado. E nós levamos esse jantar dos namorados para os nossos vizinhos. Eles se emocionaram, ela se emocionou com aquilo, foi uma coisa muito assim, forte para eles. Tanto é que na sexta-feira daquela semana, ele toca a minha campainha, quando eu abro à noite, ele me entrega 1 quilo de camarão congelado. Aí ele diz assim, cara, eu sou dono de uma fazenda de camarão, e é a única forma que a gente encontrou de retribuir o carinho de vocês, me deu um tesouro. Numa sexta-noite, tesouro. O nosso tempo precisa ser compartilhado com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Os nossos talentos precisam ser compartilhados com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Calvino não era pastor, era estadista. Usou da sua profissão para, através da sua fé,
reger as leis da cidade de Genebra. Tesouro, o camarão congelado, 1 quilo. O que eu vou fazer com esse camarão? 1 quilo. Eu vou preparar, eu vou dar o meu melhor, eu vou empregar o meu melhor talento nesse 1 quilo de camarão. E quando ele ficou pronto, sabe o que eu fiz? Peguei metade, bati na porta do vizinho, entreguei para eles. Na sexta-feira seguinte, a minha campainha toca, o cara tinha 2 quilos de camarão. Gulosinho, né? O que ele estava me dizendo? Que ele queria 1 quilo só para ele. Eu preparei aquele camarão, levei na casa deles. Eles chamaram a Vanessa, olharam para mim e para a Vanessa e disseram: gente, nós não entendemos por que vocês fazem isso. Nós gostaríamos de saber se vocês querem jantar aqui na nossa casa. Vamos marcar um dia para vocês virem aqui? E aí o cara olhou para mim, aí eu falei: vamos. Aí o cara abriu o olho, sorriso, todo entusiasmado, disse um palavrão e falou: vamos tomar uma? A minha esposa segurando minha mão assim. Eu disse: vamos, e ela apertando minha mão. Claro que vamos. Quando a gente voltou para casa, olhou para mim e disse assim: vamos tomar uma? Que história é essa? Eu falei: vamos tomar uma, vamos tomar 2, vamos tomar 3, vamos tomar 4. Pode ser água, pode ser Coca-Cola, pode ser suco, não me interessa. Sabe o que estava acontecendo ali? Tempo, talento e tesouro nos deram autoridade para compartilhar a nossa história de vida. Por que nós estamos demolindo a nossa cidade? Por que o Brasil está sendo demolido pela fé cristã? Me permita dizer isso: nosso país não está sendo reformado, está sendo demolido. 10 mulheres do nosso país, 7 sofrem violência doméstica, 4 estão dizendo: eu faço parte de um lar evangélico. Bancada evangélica no país, aumentou a justiça? Não, aumentou a corrupção. O evangelicalismo está demolindo o nosso país. Por que nós estamos fazendo isso e contribuindo com isso? Pelo simples fato de que nós achamos que o nosso papel é somente abrir a boca e entregar e testemunhar, e testemunho significa somente fala as verdades que tem aí em algum lugar, fala. Não, gente. Testemunho só ganha autoridade à medida que nós compartilhamos com as pessoas o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos dons, aquilo que Deus nos confiou a fazer bem, e os nossos tesouros. Aí sim, nós ganhamos a autoridade para testemunhar do amor de Deus. O que falta da igreja brasileira, e essa igreja para parar de demolir e começar a reformar, não é testemunho. O que falta é um coração reformador que entende: precisamos dedicar tempo às pessoas perdidas, precisamos dedicar os nossos talentos, precisamos compartilhar os nossos recursos, os nossos tesouros, porque aí sim nós podemos testemunhar. Foi assim na vida de Lutero, foi assim na vida de Calvino, tem sido assim na vida de tantos outros. E agora? Agora é com você. A reforma, ela deve continuar a partir de cada um de nós. A cidade precisa ser transformada a partir dos nossos vizinhos. Vamos tomar uma? Calma, meus irmãos, vamos tomar a ceia do Senhor. Nós vamos terminar o nosso culto, a nossa celebração com esse memorial, essa refeição da qual Jesus instituiu como uma ordenança. Todas as vezes que vocês partirem do pão, compartilharem do cálice, Jesus dizia isso: façam isso em memória de mim. Então eu gostaria de lhe convidar a ficar de pé no seu lugar, chamar as pessoas que estão com a ceia aqui na frente. Quem tem mais os kits, pode vir aqui na frente, por favor. Isaías, não sei se a Cíntia está por aí também. Se alguém não recebeu, não pegou, esqueceu, não viu, eu gostaria de lhe incentivar
a pegar um cálice. Johan, não sou batizado, não tem problema. Johan, não sou membro da ponte, não tem problema. A ceia do Senhor, nós nessa comunidade compreendemos que ela é o banquete da graça de Deus. O que te torna apto para tomar a ceia é reconhecer que você precisa e carece de Jesus. É reconhecer que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi por você. Se você reconhece essas coisas, você é bem-vindo à mesa do Senhor. Quero te convidar a abrir aí o seu kit com muito cuidado. Já preparar o seu cálice tirando a tampinha metálica. Segura o pãozinho aí na sua mão. Não coma nada ainda. Esta é uma ordenança, é uma simbologia, é um apontamento que nos ajuda a compreender a história de Deus. O que Deus fez no passado, o que Deus faz no presente, o que Deus fará no futuro. O pão, ele é remetido à história do povo de Deus, quando começa a sua peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida. A referência do pão é a mesma do maná. O pão que Deus fazia cair do céu para que no deserto o povo não viesse a perecer. Esse pão então estava na mesa dos judeus, da mesa de Jesus. E ele era um apontamento acerca do passado, dizendo: Deus cuidou de você no deserto, enviando o maná, para que você não perecesse. Mas essa era a mensagem do passado. Jesus é a contação da história do que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus fará. João Batista, primo de Cristo, primo de Jesus, ao encontrar Jesus, ele disse: eis aí o maná de Deus. Eis aí o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus, ao nos ensinar a oração tão conhecida, ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia. O reconhecimento de que o seu Pai era aquele Deus que estava no deserto, dando ao seu povo diariamente o pão de cada dia. Ele toma o pão, ele parte o pão, ele entrega o pão aos seus discípulos e ele diz: esse pão é de fato o meu corpo, que será partido em favor de vocês. Jesus estava se referindo ao sacrifício que ele faria na cruz, no seu e no meu lugar. Hoje, nós não atravessamos os desertos da vida na incerteza. Será que eu vou morrer de fome? O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Jesus Cristo é o pão vivo do céu. Ele é o meu pão nosso. Não morreremos no deserto, porque o nosso Cristo da cruz do Calvário partiu-se para que nós pudéssemos nele ter vida. Pão vivo. Que nós, com gratidão no coração, reconhecendo o que Jesus fez naquela cruz, quando entregou o seu corpo para ser partido, que nós possamos comer do pão como igreja, enquanto comemos, que possamos no nosso íntimo agradecer a Deus por tamanha salvação. Comamos do pão. Obrigado, Jesus, porque a nossa dívida
o Senhor toma e paga na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque pelas suas pisaduras, as suas feridas, nós fomos sarados. Obrigado porque na cruz do Calvário, o Senhor vence a morte. E nós agora podemos ter a certeza de que não pereceremos mais. Porque se temos a Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós somos satisfeitos no Senhor. Porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Da mesma forma, Jesus toma do cálice naquela mesa. E Ele se refere ao vinho como o seu sangue. Mas também se refere a uma nova aliança. Aliança que aponta para o que aconteceria com a vinda do Espírito Santo de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, porque Ele encontrou agora, mediante ao sacrifício de Jesus, Ele encontrou no povo de Deus uma habitação, uma morada. Nós somos o templo do Espírito. Foi do agrado de Deus olhar para nós como uma casa quebrada e abandonada e dizer: eu habitarei em cada um de vocês. Palavras de Deus. É por isso que esse Espírito é conhecido na Bíblia como o Consolador, tido como simbologia o vinho. O vinho daquela época tinha duas funções básicas. A primeira era medicinal. Dores no estômago eram tratadas pelo remédio do vinho. O vinho era consolador porque era medicina, era cura. O Espírito de Deus é aquele que cura as nossas feridas, as nossas dores. O vinho também tinha uma função básica de animar as pessoas, elevar o ânimo, estabelecer ou recobrar a alegria. O Consolador, o Espírito de Deus, é aquele que nos ajuda a recuperar em Deus a nossa alegria, o nosso ânimo. E esta foi uma aliança da qual Jesus, Ele concretizou quando seu sangue foi vertido naquela cruz. O sangue derramado na cruz do Calvário era o apontamento futuro do Espírito sendo derramado em todo o povo de Deus. Hoje nós podemos celebrar o cálice no entendimento de que pela misericórdia e a graça nós somos casa de Deus. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la. Porque Deus escolheu morar em nós, nessa casa abandonada, cheia de coisa para ser reformada. Ele mora aqui, por isso, porque Ele mora em nós, Ele vai completar essa obra. Que o vinho seja então o símbolo dessa consolação, a cura das nossas feridas e a alegria para todo o espírito que está abatido. Tomamos do cálice em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de partilharmos da Tua mesa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não alimenta somente o nosso corpo, o Senhor alimenta também a nossa alma. Obrigado porque Tu és um Deus de aliança, e essa aliança não nos desampara. Mesmo no dia ruim, nós podemos encontrar através do Teu Espírito cura, consolo, ânimo, alegria. Obrigado porque esse memorial que é do passado, em Cristo se torna presente nas nossas vidas e nos aponta para o futuro. Nós partilhamos dessa refeição, Senhor. Fazemos isso em Sua memória, mas também desejamos o Seu retorno, porque sabemos que haverá um dia onde o banquete e a mesa do Senhor estará posta, e nós poderemos então desfrutar dessa refeição face a face com o Senhor. É por isso que nós, quando comemos do pão e tomamos do vinho, nós não somente anunciamos a Sua morte, a Sua crucificação, a Sua ressurreição, mas também nós estamos anunciando que o nosso Cristo Jesus há de retornar.
E é por isso que nós esperamos. E à medida que esperamos, nós caminhamos, Senhor, para reformar a nossa cidade. Nós não estamos aqui para fazer uma igreja boa. Nós estamos aqui para transformar a nossa cidade a partir dos nossos vizinhos, trazendo bondade, graça e justiça. Que o Senhor continue nos usando com poder, porque a reforma continua através de nós. Obrigado, Senhor, por contar conosco para tão grande obra, e que o Senhor continue tendo a liberdade de nos reformar a cada dia. É o que nós oramos e assim te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz...